deu o seu nome. Amém? Agora sim, vamos dar início à palavra. Eu gostaria de pedir para que, por favor, você coloque-se de pé. Nós vamos ler a palavra de Deus. E abra a sua Bíblia em Marcos 14. Nós vamos ler a partir do versículo 32. Diz assim a palavra do Senhor. Então, foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostou-se em terra. E orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: Ainda dormis e repousais. Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Até aqui. Senhor, a tua palavra está aberta. E eu quero te agradecer pela oportunidade de podermos estar aqui, ouvindo aquilo que o Senhor tem para falar. E eu peço para que, em nome de Jesus, neste momento, nesta manhã, todos os nossos pensamentos, que o nosso ouvido, que a nossa mente seja levada cativa a Ti, que tudo aquilo que o Senhor tem para falar e ministrar aos nossos corações, seja falado e ministrado, ó Pai. Que, em nome de Jesus, não seja eu, mas que seja o Senhor. Que eu diminua e o que o Senhor cresça neste lugar, ó Pai. E que Teu Espírito Santo possa se mover aqui, sondando os nossos corações e falando neles. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. É um desafio ministrar a igreja de manhã. Porque geralmente a igreja, ou alguns estão meio dormindo ainda, ou alguns já estão pensando na hora do almoço, na lasanha, no churrasco que vai ter na casa do irmão, que ele vai te convidar. Você ainda não sabe, mas ele vai te convidar. Amém. Então é um desafio. Por favor, coloca o horário para mim, para que eu não fique com o pé no almoço de ninguém. E esses dias eu passei meio mal, tive febre, estou meio gripado, acho que vocês perceberam, a minha voz está meio fanha. Estou de blusa aqui. Geralmente eu passo frio mesmo, gente, então esse é o meu normal, mas hoje eu estou aqui pela graça e pela misericórdia do Senhor, e eu creio que o Senhor tem uma palavra para a igreja, assim como essa palavra foi para mim e é para mim. E hoje é um culto de Santa Ceia. É um culto que nós fazemos para celebrarmos e nos lembrarmos daquilo que Jesus fez na cruz. Este é um culto que nós nos lembramos da obra da cruz. E essa passagem que nós lemos, ela narra momentos antes da obra da cruz. E, na minha opinião, essa passagem é uma das passagens que narram um dos momentos mais intensos da vida de Jesus. Porque foi pouco tempo antes de Jesus ser entregue nas mãos dos pecadores. E Jesus já havia anunciado aos seus discípulos que ele morreria. Jesus já havia anunciado a traição. Na verdade, eles chegaram ali no Getsêmani, logo após terem tomado a ceia com Jesus e Jesus ter anunciado a traição de um dos seus 12 discípulos. Então eles chegam ali no Getsêmani e Jesus diz assim para eles: ficai aqui que eu vou ali orar. E Jesus se afasta, mas ele leva consigo Pedro, Tiago e João. E se afastando um pouco mais, a palavra de Deus diz que o Senhor diz a Pedro, Tiago e João que ele estava
muito triste, uma tristeza de morte. E ele pede então para esses 3 também ficarem ali, porque ele ia orar. E ele se afasta mais um pouco, e então ele começa a orar ao Pai, a oração que nós vimos aqui. E esse pavor e essa angústia que a Bíblia relata que o Senhor estava sentindo, ela era devido ao motivo de que Jesus saberia por tudo que ele ainda iria passar. Jesus sabia todo o sofrimento por qual ele passaria. Nessa passagem de Marcos não é registrado, mas se você ler em Lucas, você vai ver que o suor de Jesus, ele se tornou como gotas de sangue. E eu vou ler aqui para eu não errar, porque tem um termo científico. E isso é chamado pela ciência de hematidrose, que é quando os capilares sanguíneos que alimentam as glândulas sudoríparas, responsáveis pelo suor, eles se rompem e se misturam com o suor. Isso acontece quando? Quando há um extremo estresse emocional, quando há um extremo estresse físico e quando a pessoa está totalmente tomada de angústia. Então vocês podem ter uma pequena noção daquilo que Jesus estava sentindo. Todo o pecado da humanidade estaria sendo colocado sobre os ombros de Jesus. Todos os meus pecados, todos os seus pecados, estaria sendo colocado no ombro de uma pessoa santa e inocente. E talvez alguns possam pensar assim, mas Jesus não era Deus? Como que Jesus, sendo Deus, ele pôde sentir esses sentimentos de angústia, de pavor? Como que ele pôde sofrer tanto assim, até mesmo antes da sua própria crucificação? E Jesus era assim Deus. Aliás, Jesus ele é Deus. A palavra diz em João 1:1 e 14, não precisa abrir, diz que o princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. O verbo era Deus, mas o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é o verbo aqui? O verbo é Jesus. Então o verbo era Deus. Jesus é Deus. E em 1 Timóteo 2,5 diz que porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E esse mediador é Cristo Jesus, homem. Então Jesus também era homem. Jesus era 100% Deus. Jesus é 100% Deus, mas Jesus também era 100% homem. E aqui no Getsêmani, nós podemos ver a humanidade de Jesus e a dependência dele ao Pai. Jesus, diante ao que estava sentindo, diante de toda aquela dor, ele ora ao Pai e ele busca o Pai. E ele pede para que o Pai, se possível, afastasse ele de todo aquele sentimento. Se possível, afastasse ele daquele cálice, como está escrito na Bíblia. E como nós sabemos, e é por isso que hoje nós estamos aqui fazendo a Santa Ceia, Jesus passou por todo aquele sofrimento. Jesus ele foi até o fim. E ele, como sacrifício vivo, morreu em nosso lugar, por amor a nós, e hoje nós podemos estar aqui. Eu tive a oportunidade de viajar para Israel e conhecer diversos lugares bíblicos e históricos. E eu estive ali no Getsêmani. Eu trouxe uma fotinha para vocês. Diminui a luz, por favor. Não sei se vai dar para ver muito bem, mas o lugar é esse aqui. Lá é muito lindo, gente. Talvez na imagem não dê para ter muita noção, mas é um lugar muito bonito. Este lugar é o lugar onde provavelmente Jesus esteve para orar com os seus discípulos. Este lugar provavelmente é o jardim do Getsêmani. Pode acender, por favor. E Getsêmani significa prensa de azeite. Assim como as oliveiras, elas eram pressionadas e esmagadas para gerarem azeite, Jesus ali no Getsêmani, ele foi pressionado e esmagado ao ponto de
suar sangue, mas como as oliveiras, elas produziam azeite, Jesus produziu algo muito mais precioso, que foi a salvação. E quando nós estávamos ali, nós tivemos um breve momento de oração, e eu comecei a orar em espírito, e eu comecei a chorar. Gente, eu virei pai, eu fiquei mais chorão agora. Vocês já perceberam, já chorei quase umas 3 vezes aqui. Mas nós tivemos um momento ali de oração, e em espírito eu comecei a orar ao Pai, comecei a chorar, e eu orava mais ou menos assim: Deus, por que Jesus teve que passar por tudo isso? Por que Jesus precisou sofrer tanto? Por que o Senhor não livrou Jesus como Ele orou? Por que Ele precisou morrer? E Deus, no meu coração, Ele falou assim: não existe plano B, existe a minha vontade. Não existe plano B, existe a vontade de Deus. E essa palavra ficou no meu coração, e há um bom tempo, desde que nós voltamos dessa viagem de Israel, eu tenho meditado nesse texto, e eu tenho sido ministrado pelo Senhor com essa palavra. Jesus, Ele orou para que Deus o livrasse de todo aquele sentimento. Mas Jesus também orou para que fosse feita a vontade do Pai. Jesus, Ele não estava impondo a vontade dEle, mesmo sendo Deus. Ele estava pedindo para que a vontade do Pai fosse feita acima de tudo. E esse é um convite para nós refletirmos nesta manhã. Jesus, sendo Deus, Ele buscou fazer a vontade do Pai. E como nós temos agido diante as situações das nossas vidas? Nós temos buscado a vontade de Deus? Talvez você esteja aqui nessa manhã e você esteja passando por algumas situações que têm te trazido tristeza, têm te trazido angústia, ou pequenas situações que têm trazido dúvidas. Talvez você esteja aqui e você esteja dizendo: eu estou passando por um Getsêmani, eu estou sendo pressionado, eu estou sendo esmagado. Mas Deus manda eu te dizer: submeta-se à vontade de Deus. Busque a vontade de Deus e se submeta à vontade de Deus. E nós devemos nos submeter à vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Abram, por favor, em Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Rogo-vos, pois, irmãos... Comecei do 1. Só o 2 é o suficiente. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Essa é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, e ele está dizendo ali para eles que para que eles pudessem experimentar, para que eles pudessem viver a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, eles precisavam renovar as suas mentes, e eles não podiam se conformar com este mundo. Mas primeiramente nós precisamos entender que se há a vontade de Deus, existem outras vontades que não são de Deus. E se a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, eu posso te dizer com convicção que as outras vontades, elas não vão ser boas, elas não vão ser agradáveis e elas não vão ser perfeitas. Ainda que por um breve tempo possa parecer, mas aquilo que não vem de Deus não é bom, não é agradável e não é perfeito. E essas vontades, elas principalmente podem surgir por conta da nossa vontade e da vontade da nossa carne. Existe uma terceira vontade, gente, que é a vontade das esposas, vontade das mulheres. Essa é boa, essa é agradável e essa preserva a vida. Essa a gente tem que fazer de qualquer forma.
Abaixo da vontade de Deus vem a vontade da esposa. Amém, né? As esposas cutucando os maridos aí, ó, tá vendo? Só para descontrair. Mas vamos falar das nossas vontades e das vontades da carne. Muitas vezes, pela influência do mundo, essas vontades elas acabam sendo colocadas em nós até mesmo quando nós nem percebamos. O mundo, ele diz que se o seu relacionamento não está bem, se o seu casamento não está bom, você precisa terminar e partir para o outro. Se essa pessoa não te faz feliz, busque quem te faça. Isso é o que o mundo diz. O mundo diz que para você crescer na vida, para que você tenha sucesso profissional, você precisa passar por cima dos outros. Independentemente de qual seja a situação. O mundo diz que o valor que você tem está naquilo que... O seu valor está naquilo que você tem e não naquilo que você é. O mundo diz que se alguém te ofendeu, você deve devolver na mesma moeda. Você precisa mostrar para quem você é. Você não pode, para as pessoas, quem você é. Você não pode ser bobinho. Isso é o que o mundo diz. Mas o que é que a palavra diz, a palavra de Deus diz em relação a tudo, a essas coisas que eu mencionei ou outras coisas que talvez você possa saber por estar vivendo? O que a palavra de Deus diz? Qual é a vontade de Deus para o seu casamento? Qual é a vontade de Deus para os seus relacionamentos? Qual é a vontade de Deus para a sua carreira profissional? Qual é a vontade de Deus para a sua vida, em qual área que seja? A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. E nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. Porque quando nós nos submetemos à vontade de Deus e nós experimentamos essa vontade que é boa, agradável e perfeita, essa vontade sendo boa, ela tem um propósito. Então nós viveremos dentro de um propósito. E essa vontade sendo agradável, ela traz paz. Então nós viveremos dentro de um propósito e nós teremos paz para caminhar debaixo dessa vontade de Deus. E ela sendo perfeita, ela não falha. Nós não nos frustraremos se nós fizermos a vontade de Deus. E Jesus, ele se submeteu à vontade de Deus e ele cumpriu o maior propósito da humanidade. E para se submeter à vontade de Deus, talvez você deva fazer aquilo que o apóstolo Paulo está falando para os romanos. Talvez seja necessário que você renove a sua mente. Porque uma mente renovada, ela discerne as coisas que vêm de Deus. Ela discerne aquilo que vem ou não vem de Deus. Uma mente renovada, ela busca as coisas do alto. Ela busca Deus em primeiro lugar. E é preciso mudar o nosso entendimento em relação a tudo aquilo que nós já aprendemos um dia. Nós crescemos sendo ensinados pelos nossos pais, nós crescemos sendo ensinados pelas coisas à nossa volta, e eu não estou dizendo que tudo aquilo que nós aprendemos não presta, você precisa jogar no lixo. Mas muitas coisas que nós aprendemos, elas podem ir contra os princípios de Deus. Então, se aquilo que nós aprendemos distorça ainda que 1 milímetro a palavra de Deus, isso precisa sair da nossa vida. Porque ainda que nós não percebamos, isso pode fazer com que as nossas vontades sejam influenciadas e que nós não venhamos a entender a vontade de Deus para nós. E nós façamos aquilo que nós aprendemos através daquilo que nós achamos que é o certo e que nós chamamos de nossas vontades. Então nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. E o segundo motivo pelo qual nós devemos nos submeter à vontade de Deus é porque um pai, ele se alegra do filho obediente. Agora é hora dos pais cutucarem os filhos assim, ó. Tá vendo? O pai, ele se alegra do filho obediente. E se submeter à vontade de Deus, ainda que você não compreenda a vontade de Deus, ou que você não compreenda o porquê daquela situação, isso é um sinal de obediência. Jesus é o maior exemplo de um filho obediente. Jesus, ele estava cheio de pavor, ele estava angustiado. Jesus, ele
queria que Deus o livrasse daquela situação. Jesus ora por 3 vezes para que isso fosse, para que Deus o ouvisse, para que Deus o livrasse daquela situação. Mas Jesus não queria sofrer, mas Jesus queria uma coisa. Ele queria obedecer ao Pai. E foi pela obediência de Jesus que houve salvação na humanidade. Foi pela obediência de um filho que hoje nós estamos aqui e que hoje nós estamos tomando a ceia. E vocês acham que o Pai se agradou dessa obediência? Eu não tenho dúvida de que Deus se agradou da obediência de Jesus. Abram, por favor, em Filipenses 2, versículo 8. Vamos ler rapidinho. Filipenses 2, 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Deus, ele se alegrou de Jesus, se alegrou da obediência de Jesus. Não está falando aqui com essas palavras, mas fala que Deus, pelo que Jesus o obedeceu, fez o nome do Senhor Jesus, o nome que está acima de todo nome. E hoje, por conta dessa obediência, toda língua deve confessar ao Senhor como Cristo. Todo joelho deve se dobrar ao nome do Senhor Jesus. Foi pela obediência dele que o Pai o exaltou. E quando nós obedecemos a Deus, quando nós submetemos a sua vontade, mesmo sem entender, nós o agradamos. É como se nós disséssemos: Pai, eu confio em Ti mais do que os meus próprios sentimentos. Eu confio em Ti mais do que a minha própria vontade. Eu confio em Ti mais do que os meus pais, daquilo que eles me ensinaram, mais daquilo que eu aprendi na escola. Eu confio em Ti e eu obedeço a Ti e eu me submeto à Tua vontade. Deixa eu contar uma história real de um homem que eu não cheguei a conhecer pessoalmente. Acho que o Bispo Alex conheceu, devia morar ali na rua. Abraão. Estou brincando, pessoal. Vai me afogar no cálice depois. Brincadeira. Quando o Senhor nasceu, já tinha morrido há muito tempo Abraão, né? Anos e anos. Mas Abraão, vocês conhecem a história. Abraão, em um determinado momento da sua vida, Deus o chama e fala assim: Abraão, eu quero o seu filho em sacrifício. Gente, a Bíblia não relata o sentimento de Abraão, mas eu acredito que não deve ter sido nem um pouco fácil para Abraão ouvir isso de Deus. Como eu falei, agora eu sou pai, e a gente começa a enxergar a Bíblia e o nosso relacionamento com Deus de uma forma diferente. Um irmão falou isso para mim antes do Miguel nascer, falou: quando você virar pai, você vai ver que a nossa perspectiva muda. Isso é verdade. Então, eu imagino que não deve ter sido nem um pouco fácil para Abraão ouvir Deus pedindo o filho dele em sacrifício. Você daria a sua bonequinha em sacrifício? Hein, Vinícius? Difícil, né? Mas Abraão, ele confiava em Deus. E o que Abraão fez? Abraão foi lá para sacrificar Isaac. Mas, com certeza, e a Bíblia nos mostra que Abraão sabia que o Senhor ia prover o sacrifício no lugar de Isaac. Mas não deve ter sido fácil. Isso foi um grande passo de obediência. E Abraão, quando chegou no Monte Moriá, onde o Senhor tinha mandado ele ir para sacrificar Isaac, amarra Isaac, coloca ele no altar, e quando vai sacrificar Isaac, brada
voz do alto é o anjo do Senhor, é o Senhor dizendo para que ele não fizesse aquilo, porque até ali havia sido suficiente para que Deus visse que ele confiava em Deus e ele temia a Deus. E por essa obediência, a Bíblia relata que, então, o Senhor renova a promessa que ele havia feito com Abraão. O Senhor se agrada daquilo que Abraão fez, que foi de obedecer ao Senhor. E ele renova a promessa, dizendo a Abraão que ele o abençoaria e ele multiplicaria as gerações de Abraão. E eu gosto de olhar para essa passagem, quando eu estava lendo, né? E ver também a obediência de Isaac, gente, a Abraão. Porque a Bíblia não deixa claro quantos anos Isaac tinha. Mas eu, pesquisando, eu cheguei a uma conclusão que Isaac devia ter entre torno de 10 a 30 anos. É uma faixa grande. Até porque Isaac, ele carregou a lenha sobre os ombros. Então, Isaac devia ter uma certa idade para aguentar fisicamente essa lenha sobre os seus ombros. Então, Isaac ele estava entendendo mais ou menos o que estava acontecendo ali. Imagina então na hora que Abraão amarrou Isaac. Gente, ali eu teria saído correndo, gritando minha mãe, falou, o pai está louco, quer me matar. Mas Isaac ele ficou ali, porque ele também confiava no pai dele. E a Bíblia não mostra a história nessa perspectiva. Mas eu gosto de olhar para a obediência de Isaac a Abraão. E eu tenho certeza que ainda naquele sentimento, acredito eu, de tristeza de Abraão de estar fazendo aquilo, ainda que ele confiasse que Deus pudesse prover o sacrifício no lugar de Isaac, aquele orgulho de falar, poxa, olha como meu filho é obediente, ele está fazendo aquilo que eu estou mandando, mediante a confiança dele em mim, e eu mediante a confiança em Deus. Imagine como deve ter sido a janta naquele dia, depois na casa, hein? Isaac olhando para o pai dele assim, meio de... Queria me sacrificar, né, pai? Abraão devia ter descido do monte e falado mais ou menos assim para Isaac. O que acontece no Monte Moriá, fica no Monte Moriá, e você não conta para sua mãe o que a gente fez. Não sei, talvez deve ter rolado alguma conversa nesse sentido. Nós precisamos nos submeter à vontade de Deus, porque isso agrada o nosso Pai. Deus ele não está atrás de sacrifícios. Deus não quer apenas sacrifícios, mas Ele quer um coração obediente. O Senhor ele quer um coração que confia e se submeta à vontade de Deus. Quantos têm um coração assim? Ou quantos querem que o seu coração seja moldado dessa forma? Eu quero. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Mediante as situações que vão acontecendo na minha vida, situações comuns e problemas que acontecem, situações que eu tenho que resolver, atitudes que eu tenho que tomar, ainda que eu busque a vontade de Deus em todas essas situações, eu gosto de imaginar se Deus está falando de mim aquilo que Ele falou de Jesus no batismo de Jesus. Vocês lembram? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Então eu gosto de imaginar se aquilo que eu estou fazendo está realmente de acordo com a vontade de Deus. E se Ele está olhando para mim e falando, olha, o Rafael está fazendo isso, essa é a minha vontade, e ele é meu filho amado, em quem eu me alegro. Isso é um exercício. Se você começar a fazer isso na sua vida, você vai pensar 2 vezes antes de fazer uma coisa errada. Nós precisamos ser filhos que queiram agradar a Deus. Quantos querem agradar a Deus aqui? Eu quero. Isso é o que eu mais desejo. Mas muitas vezes pode parecer ser difícil se submeter à vontade de Deus. Seja porque muitas vezes nós podemos não entender qual é a vontade de Deus, nós podemos não estar enxergando a vontade de Deus em uma determinada situação, ou porque, mesmo entendendo, é difícil fazer a vontade de Deus, porque é contra a nossa vontade. E quando a gente faz aquilo que a gente não quer, isso causa uma dificuldade, causa dor. Já viu um filho fazendo o que não quer? Ele chora, ele faz birra. Miguel começou, gente, e eu vejo como que é. Mas, independentemente de qual seja a dificuldade, seja por não entender,
ou seja, por entender mais, ser difícil de fazer, uma das chaves para se submeter à vontade de Deus é a oração. Muitas vezes nós enxergamos a oração apenas como um meio de apresentar a Deus as nossas necessidades e os nossos desejos. De fato, a oração é o meio pelo qual nós apresentamos a Deus tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que nós precisamos. A oração, ela serve sim para isso. E nós devemos usar a oração para isso. Mas a oração, mais do que tudo, gente, acima de tudo, ela é para alinhar o nosso coração com o coração de Deus. E é através da oração que nós temos comunhão com Deus e as nossas... Acabou a pilha. Ó, ficou melhor nesse aqui, gostei. E a nossa vontade é moldada pela vontade do Senhor. Quando Jesus orou no Getsêmani, ele deu um grande exemplo disso. Vamos voltar lá para Marcos, vamos ler de novo o versículo. Marcos 14, versículo 36. Aqui é Jesus orando. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passe de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Em um momento de profunda angústia, de profundo pavor, de tristeza, Jesus ele apresenta a vontade dele ao Pai. Jesus demonstra a sua vontade humana. O que Jesus queria? Nós já falamos e nós acabamos de ler. Jesus queria que, se possível, ele não passasse por todo aquele sofrimento. Mas Jesus também ora para que, contudo, não fosse a vontade de Deus, a vontade dele, mas que fosse a vontade do Pai. Então, por meio da oração, Jesus apresenta o desejo, como eu falei, e que nós precisamos sim apresentar os nossos desejos a Deus. Mas através da oração de Jesus, ele também buscou alinhar a vontade dele com a vontade do Pai. Jesus, ele, na oração dele, não estava tentando convencer a Deus de mudar o plano, mas Jesus, ele estava alinhando o plano do Pai àquilo que ele deveria fazer. Como eu falei, vocês já viram uma criança tentando convencer o pai de fazer aquilo que ela quer? Gente, ela usa tanto argumento que, se você não estiver firme naquilo que você quer para ele, ele te convence. É para comprar alguma coisa, é para ir numa festinha, é para comer alguma coisa. E fazendo birra, então? Como eu comentei, o Miguel começou a fazer birra. E, às vezes, ele quer pegar alguma coisa que a gente não deixa, aí ele senta no chão, começa a chorar, aí a gente pega ele e fala: filho, eu entendo que dói quando você não faz aquilo que você quer. A gente te respeita e a gente vai te abraçar e te acolher na sua angústia. Mas não é não. A vontade do papai e da mamãe sempre vai prevalecer. É como se Deus falasse isso com a gente também. Muitas vezes a gente apresenta as nossas orações a Deus como uma maneira de convencer Ele daquilo que nós estamos precisando. Mas um pai, ele sempre sabe o que é melhor para o filho, e um pai, ele sempre sabe o que o filho precisa. Nós não precisamos convencer a Deus. Deus, ele já sabe o que tem para nós. Nós precisamos alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Oração é um lugar onde a nossa vontade, ela deve sempre perder. Imaginem aqui agora, uma ilustração para isso ficar na cabeça de vocês. Tem um ringue de luta. Eu não gosto de luta, mas só para ficar claro. Tem um ringue de luta aqui, que é chamado de oração. Aí sobe de um lado para lutar a nossa vontade e do outro lado a vontade de Deus. Com muito temor a Deus, porque a vontade de Deus, ela é soberana e Deus não fica lutando com a gente.
mas a gente fica torcendo para que a nossa vontade lute com a vontade do Senhor e ela vença. Ainda que nós não percebamos, mas isso acontece. Vocês estão achando estranho, mas começa a reparar se não é assim que funciona. E nós não podemos. Nós devemos nos submeter à vontade de Deus. No momento de oração, nós precisamos buscar a vontade de Deus e deixar de lado a nossa vontade. E a oração, ela também nos ajuda a discernir a vontade de Deus. Muitas vezes nós não entendemos o porquê de algumas situações e nós nem enxergamos aquilo que Deus tem. Mas é na oração que o Espírito Santo ele revela aquilo que está oculto. É na oração que o Espírito Santo revela aquilo que é eterno. Em Isaías 55:8, não precisam abrir, diz que os planos do Senhor não são como os nossos planos, e nem os caminhos do Senhor são como os nossos caminhos. A nossa visão ela é limitada, mas através da oração abre-se portas para a revelação, para a direção e para o entendimento daquilo que Deus tem para nós. Em Jeremias 33:3. Vamos abrir lá, Jeremias 33:3. Está com um pouco de tempo, dá para abrir. Jeremias 33:3. Diminuir o vento só para eu passar calor, né? Diz assim: clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que vocês não conhecem, que você não conhece. Clame a mim, ore a mim. A oração, ela é uma via de mão dupla. Da mesma forma que a nossa oração sobe, a resposta de Deus desce. E nós precisamos entender isso, porque muitas vezes nós entramos na presença de Deus e nós ficamos orando, apresentando a Deus aquilo que nós desejamos, aquilo que nós precisamos, e oramos, e nós não deixamos com que Deus responda aquilo que nós estamos orando. Muitas vezes nós impedimos Deus de responder, porque a gente não para de falar. Já viu aquela pessoa que vai conversar, só ela quer ficar conversando? Você vai... não dá tempo, a pessoa já puxou outro assunto. Muitas vezes nós fazemos isso com Deus. E nós precisamos entender que quando nós oramos, Deus ele responde. Nós precisamos orar e nós precisamos ficar atento àquilo que Deus tem para falar a respeito daquela oração. E assim nós entenderemos aquilo que Deus quer para aquela determinada situação, para aquilo que nós estamos apresentando a Ele. Nós entenderemos a sua vontade e nós nos submeteremos a Ele. Nós iremos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Mas, se submeter à vontade de Deus, ela nem sempre vai ser fácil, ela nem sempre vai ser agradável. Muitas vezes, quando nós ouvimos a voz de Deus e entendemos aquilo que Deus tem, nós somos confrontados. Só que, ao mesmo tempo em que nós somos confrontados, através da oração e a comunhão com Deus, nós somos fortalecidos para fazermos aquilo que Deus quer que nós façamos. Agora, abram, por favor, em Lucas 22:43. É a mesma passagem, é Jesus ali no Getsêmani. Mas tem algo em Lucas que não está em Mateus que eu queria que nós víssemos. Lucas 22:43. No 42, Jesus faz aquela oração que nós lemos, e no 43 está escrito: então lhe apareceu o anjo do céu que o confortava.
Eu vou ler o 44. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Aquilo que nós falamos sobre Jesus ter suado sangue. Mas aqui está dizendo então que lhe apareceu o anjo do céu e que fazia o quê? O confortava. Então nós podemos entender que nem sempre a oração ela vai mudar a circunstância. Nós sabemos, Jesus não foi livrado de todo sofrimento, porque a vontade de Deus e o plano de Deus era que um justo morresse em nosso lugar. Mas Jesus ele foi confortado, Jesus foi fortalecido para que ele pudesse passar por tudo o que ele deveria passar. E nós precisamos entender que isso muitas vezes acontece na nossa vida. Talvez você possa estar passando por situações e que você deve orar e clamar a Deus para que essas situações mudem sobre a sua vida. Mas você precisa entender que se aquilo que você está passando faz parte de um propósito maior, talvez essa situação não mude. Mas Deus ele vai te fortalecer para que você passe por ela. E eu não estou dizendo que se você está sofrendo, se você está passando por uma necessidade financeira, Deus quer que você passe por isso. Deus não quer que você passe por essas situações. Mas muitas vezes nós trazemos essas situações sobre nós. Muitas vezes nós não sabemos pedir, nós não sabemos orar, como o apóstolo Edson ministrou há algum tempo à igreja. E nós, sem entender qual é a vontade de Deus, achamos que Deus quer que a gente passe por aquilo, ou a gente traz aquilo sobre a nossa vida e ficamos murmurando. Você deve sim orar e pedir para que Deus mude isso. Mas se não for da vontade de Deus, se Deus permitiu que você passasse por isso, você pode ter certeza que Deus vai te sustentar, Deus vai te fortalecer, através do Espírito Santo te consolando, para que você passe por toda e qualquer situação. Jesus ele nos ensina a orar em Mateus 6, versículo 9 e 10. Inclusive é a oração que nós vamos fazer todos juntos no final da Santa Ceia. Jesus ele diz assim, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus ele nos ensina a orar e tempos depois ele dá o maior exemplo dessa oração. Ali no Getsêmani, sendo pressionado e esmagado como as oliveiras, Jesus ele ora: não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus orou para que toda a situação fosse mudada, para que aquela situação fosse diferente. Mas Jesus orou para que, acima de tudo, fosse feita a vontade de Deus. E nós devemos orar. E nós devemos fazer como Jesus nos ensinou. Orar em todo o tempo, em qualquer situação, para que a vontade de Deus, ela prevaleça. Para que a vontade de Deus, ela seja revelada a nós. Para que nós possamos nos submeter a essa vontade. Amém? E para encerrar, eu gostaria de ter a certeza que isso ficou no seu coração. Então os oficiais vão entregar uma provinha agora. Estou brincando. E eu gostaria de verdade que isso ficasse no seu coração. E que você saísse daqui com isso em mente. Que nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Nós precisamos nos submeter à vontade de Deus, porque um pai se alegra de um filho obediente, e nós queremos ser filhos obedientes. E uma das chaves para que nós possamos nos submeter à sua vontade é através da oração. Amém? E eu espero que o Senhor esteja falando com você. Agora nós vamos ter um tempo de oração. E eu gostaria de pedir para que, por favor, vocês fechassem as suas Bíblias, e mesmo assentados por enquanto,
fechassem os seus olhos. Eu queria ter um momento de reflexão. Eu gostaria que você entrasse na presença do Senhor. Aliás, nós já estamos na presença do Senhor. Mas eu gostaria que você realmente pudesse buscar ao Senhor neste momento. Aí no teu espírito, você com Deus. E pensasse em tudo aquilo que nós falamos nesta manhã. Jesus, naquela noite no Getsêmani, Ele nos ensinou algo muito precioso. Ele nos ensinou que mesmo diante a toda a dor que Ele estava sentindo, a toda a dor que Ele ainda sentia, ao sofrimento, Ele nos ensina que nós devemos sempre fazer uma escolha, que é se submeter à vontade do Pai. E foi através dessa escolha de Jesus, dessa obediência, que hoje nós temos vida, nós temos perdão e nós temos salvação. Mas nessa manhã eu gostaria que você respondesse para Deus. Você tem se submetido à vontade de Deus? Você tem realmente feito tudo aquilo que a palavra de Deus nos revela que nós precisamos fazer? Ou aqueles planos que você tem no seu coração, aqueles projetos que você tem desenvolvido, tem feito parte da vontade de Deus? É realmente isso que Deus tem para a sua vida? Ou não? Ou você tem resistido, tem insistido em fazer aquilo que você acha que é o melhor para ser feito? Seja sincero diante de Deus. Se coloque diante de Deus. Talvez hoje você esteja vivendo um Getsêmani, assim como eu falei. Talvez você esteja aqui cansado, sobrecarregado. Talvez você não esteja tendo perspectiva nenhuma de mudança na sua vida, naquela área que você tem passado dificuldade. Mas Deus, através da sua palavra, Ele nos mostra todas as soluções. Deus, através da sua revelação, Ele nos mostra tudo aquilo que nós precisamos fazer para que tudo à nossa volta seja mudado. Então que nessa manhã você possa buscar ao Senhor e que você possa buscar realmente entender qual é a vontade de Deus sobre a sua vida. Porque a vontade dele é muito melhor do que a nossa. A vontade dele é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Ele é quem sabe o que nós precisamos e Ele é quem tem o melhor para nós. Então, se você está passando por alguma situação que não é da vontade de Deus, você pode ter certeza que essa situação da sua vida vai ser restaurada e vai ser mudada em nome de Jesus. E você precisa orar, você precisa buscar o Senhor para que isso seja mudado. Mas se você estiver passando por alguma situação e que o Senhor permitiu que você passasse, pode ter certeza que o Senhor estará com você em todo o tempo. E quando essa situação passar, você enxergará o propósito que Deus tinha para ela. Você sairá dela mais forte, mais experiente e mais abençoado. Confie em Deus e confie em tudo o que Ele faz na sua vida. Gostaria de pedir para que, por favor, os pastores, os presbíteros, os diáconos, viessem aqui para frente. Gostaria que nós tivéssemos um momento de unção. E todos se coloquem de pé, por favor.
Eu gostaria de que você que está passando por alguma situação e que você não tem entendido o porquê, mas que você quisesse entender aquilo que Deus tem para você, que você viesse aqui para frente. E que viesse também aqueles que precisam resolver algumas situações, mas não conseguem enxergar a vontade de Deus. Que vocês também possam vir aqui para frente. Nós vamos orar para que Deus ele se revele, para que Deus ele possa realmente mostrar a vontade dele sobre a sua vida e sobre todas as situações da sua vida. Para que em nome de Jesus, como um filho obediente, você possa se submeter a essa vontade. Para que como um filho obediente, você possa confiar no Pai e confiar em todos os planos que Ele tem para você. Pode vir aqui para frente, nós vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor é um Pai amoroso, o Senhor é um Pai que cuida, o Senhor é um Pai que olha por nós. E o Senhor sempre tem o melhor para nós. Então que em nome de Jesus, que nesta manhã, nós possamos buscar ao Senhor e buscarmos entender qual é a Tua vontade para as nossas vidas. Buscarmos entender qual é o direcionamento que o Senhor tem para nós. Porque nós não queremos viver conforme a nossa vontade, nós não queremos viver conforme aquilo que o mundo nos ensina, nós queremos viver somente debaixo da Tua vontade. Então que em nome de Jesus nesta manhã, a Tua unção seja derramada sobre as nossas vidas, sobre a nossa cabeça, e que sobre o nosso entendimento haja sabedoria, que no nosso entendimento haja discernimento, para ouvirmos a Tua voz, e para enxergarmos tudo aquilo que o Senhor tem. Que em nome de Jesus toda cegueira espiritual caia por terra nesta manhã. Que em nome de Jesus toda confusão caia por terra em nome de Jesus. Nós queremos enxergar, ó Pai. Nós queremos entender os propósitos do Senhor sobre as nossas vidas. E eu creio que se nós fizermos a Tua vontade, se nós fizermos conforme a Tua palavra nos diz, nós viveremos esses propósitos. Nós teremos paz e nós não nos frustraremos. Então que nesta manhã nós possamos reconhecer que a Tua vontade é melhor e maior que a nossa. Que nesta manhã nós possamos renunciar à nossa vontade, que nós possamos renunciar ao nosso eu, para vivermos o Senhor, para vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. E eu peço para que em nome de Jesus, se nós tomamos atitudes, se nós fizemos coisas que não eram da Tua vontade, e hoje nós estamos debaixo de julgos devido a isso, que em nome de Jesus nessa manhã esses julgos sejam quebrados. Eu declaro que em nome de Jesus tudo aquilo que nós fizemos, que não agradou ao Senhor, e que não era conforme aquilo que o Senhor queria que nós fizéssemos, esta noite, nesta manhã está quebrado em nome de Jesus. E nós viveremos debaixo dos Teus caminhos, debaixo da Tua vontade. E sempre que precisarmos, nós nos ajoelharemos, nós oraremos, e nós buscaremos apenas aquilo que vem do alto. Eu peço, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor esteja renovando as mentes, que o Senhor esteja mudando todo entendimento, que em nome de Jesus tudo aquilo que um dia foi lançado sobre as nossas vidas e que faz com que nós pensamos coisas diferentes da Tua palavra, que isso saia dos nossos pensamentos, que nós sejamos limpos e que nós sejamos cheios da Tua palavra. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Continua se manifestando, continue se movendo neste lugar, trazendo transformação, trazendo mudança. Que em nome de Jesus, aqueles que estão angustiados, que aqueles que estão passando por dificuldades, que aqueles que estão com medo daquilo que ainda vai vir, que em nome de Jesus o Senhor esteja os visitando, o Senhor esteja os confortando,
e o Senhor esteja mudando e transformando essas situações. Eu declaro casamentos restaurados. Eu declaro finanças restauradas. Eu declaro relacionamentos entre famílias restaurados. Que em nome de Jesus, o teu reino seja estabelecido sobre cada área da vida dos seus filhos. Que em nome de Jesus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Senhor, nos perdoe, ó Pai. Nos perdoe porque muitas vezes nós sabemos aquilo que o Senhor tem para nós. Nós sabemos sim qual é a tua vontade. Afinal, muitas vezes basta lermos a Bíblia para entendermos qual é a tua vontade. Mas eu te peço perdão, porque muitas vezes, mesmo sabendo qual é, nós fazemos o contrário daquilo que o Senhor quer. Muitas vezes por desobediência, muitas vezes por teimosia, nós acabamos fazendo aquilo que não te agrada. Então nos perdoe, Senhor. Nós queremos apenas te agradar, e nós queremos fazer apenas a tua vontade, ó Pai. Assim que você for recebendo oração, pode estar voltando ao seu lugar. Senhor, eu te agradeço por esta manhã, eu te agradeço por esta palavra. Eu te agradeço porque eu creio que o Senhor tem aberto o nosso entendimento. E o Senhor tem mudado o nosso posicionamento. E eu sei que nesta manhã, eu sei que a partir de hoje, nós sempre buscaremos, acima de tudo, a sua vontade. Que nós possamos, em todos os momentos das nossas vidas, declararmos que não seja como nós queremos, mas que seja como o Senhor quer. Em nome de Jesus. E eu oro, queridos, para que, ao nós participarmos dessa Santa Ceia, que isso não seja só mais um gesto, que isso não seja somente mais um culto de Santa Ceia, mas que seja realmente um recomeço, um novo tempo de obediência, um novo tempo de rendição e de intimidade com Deus, e que o Pai possa a partir de hoje se alegrar da sua vida, e que você possa ouvir o Senhor dizendo lá do alto: este é meu filho amado, em quem eu me alegro. E se você deseja se render a essa vontade, faça disso também a sua oração. E que enquanto você estiver tomando a ceia, se examinando e colocando tudo diante de Deus, que você também coloque isso diante dele. E que você se entregue de verdade diante dele. E que, se for necessário, que o Espírito Santo te fortaleça, para que você abra mão de qualquer outra vontade que não seja do Senhor. Amém? Senhor, mais uma vez eu oro e te agradeço por essa palavra. Que em nome de Jesus ela possa penetrar o nosso coração e que ela possa trazer a transformação necessária. Que em nome de Jesus o Senhor tenha realmente falado conosco e que o Senhor venha fazer com que essa palavra tenha efeito sobre as nossas vidas. Porque a tua palavra ela não volta vazia, mas que nós possamos tomar posse dela e que nós possamos viver debaixo dela. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Se assente. Gostaria de chamar os pastores, ou aqueles que vão estar ministrando a ceia, e nós vamos ter um momento da ceia agora. Amém, igreja. Graça e paz. As crianças podem entrar, né? Se alguém precisa, não sei se as crianças já chegaram, mas todos nós vamos participar desta mesa. Você pode participar também. Se você tem alguma coisa que precisa ser arrumado aí na sua vida, se arruma agora, coloque diante do Senhor e participe conosco, porque o nosso Senhor Jesus, como foi ministrado aqui, Ele foi até o final por nós, e essa mesa nos representa vida.
Então, no momento que você participar dessa mesa, a minha declaração é que você receba vida sobre você. Receba vida sobre várias áreas de tudo aquilo que você faz sobre a sua vida. Que você receba cura, que você receba renovação, que você receba restauração, forças. É tudo isso que o Senhor tem para nós, porque Ele se entregou por nós e Ele pagou um alto preço por nós, amém? E Ele disse assim para nós participarmos dessa mesa até que Ele volte. Então que você possa ter esse momento aí agora, que é um momento de bênção, um momento que nós fazemos, lembramos aquilo que o Senhor fez por nós, e que você tenha um entendimento correto aí, amém? Quando Jesus estava com seus discípulos, na noite que Ele foi traído, Ele tomou um pão e Ele disse assim: esse é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Ele partiu o pão, Ele se entregou por nós, Ele pagou um alto preço por nós. E agora nós vamos participar desta mesa, que você receba aí o pão e segure na sua mão para depois nós podermos participar juntos, amém? Estenda a sua mão aqui para frente, vamos orar, consagrar esses elementos ao Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é aquele que foi até o final por nós, pagou um alto preço por nós, o Senhor se entregou, mas o Senhor ressuscitou. E Pai, nós fazemos isso em memória de Ti, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos amou primeiro, trouxe vida sobre nós, Senhor, e nós queremos participar desta mesa agora. Consagramos, Senhor, esse pão, Senhor, que representa aquilo que o Senhor fez por nós, o Senhor se entregando, sendo moído por nós, pagou todos os nossos preços ali, Senhor. O pecado era nosso, as coisas erradas eram nossas, Senhor. O Senhor é santo e o Senhor levou sobre si tudo isso e nos trouxe vida, Senhor. Que nós possamos agora participar desse momento, receber da Tua renovação, do Teu poder e tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós consagramos, como eu disse, esses elementos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Receba aí na sua mão, segure para podermos participar juntos. Amém? Neste santo lugar, me alegro em poder me achegar, para ver tua glória e tua beleza, em intimidade te adorar. Confiante posso me aproximar, de tua mesa quero participar. Tudo que posso fazer é prostrar-me e com meus lábios proclamar: meu pão, minha luz e oração és tu, Jesus, meu Deus, meu amor. Te adorar, confiante posso me aproximar, de tua mesa quero participar. Tudo que posso fazer é prostrar-me e com meus lábios proclamar:
Mesmo assentados, erga o pão que está na sua mão. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor, porque Tu és maravilhoso, Senhor. E obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos resgatou, Senhor. Nos resgatou, Senhor, das trevas e nos trouxe, Senhor, para a Tua luz. Nos trouxe para um tempo novo. Nos trouxe, Senhor, para as Tuas bênçãos, para as Tuas maravilhas. E hoje nós temos uma paternidade, hoje nós temos uma nova vida, e nós clamamos a Ti agora, que no momento que comermos deste pão, possamos, Senhor, lembrarmos daquilo que o Senhor fez por nós, e termos as nossas forças renovadas, termos, Senhor, em nome de Jesus, a Tua paz, a paz que excede todo entendimento, possamos receber daquilo que o Senhor tem para nós, da Tua cura, Senhor, seja uma enfermidade física ou algo, Senhor, na nossa alma, que nós possamos receber da agora poder do alto, vindo do Teu trono, Senhor, porque o Senhor é aquele que levou sobre si todas as nossas enfermidades, Senhor. Nós clamamos a Ti e colocamos esse momento diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Pode comer e faça a sua oração. Aleluia, Senhor. Amém. Tu és santo, Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém. E depois deles haverem ceado, o Senhor tomou um cálice e disse assim: este cálice é o cálice da nova aliança, que seria o sangue do Senhor que seria derramado. A velha aliança já passou, e agora através do sangue de Jesus que foi derramado por nós, nós temos agora uma nova aliança. Amém? Você vai receber o cálice aí para nós podermos participar juntos, mas antes vamos orar também, e aí você segure aí na sua mão junto conosco. Amém? Pai, nós consagramos tudo a Ti, Senhor. Obrigado porque o Senhor derramou o Seu sangue por nós. E, ó Pai, o Seu sangue que redimiu os nossos pecados, Senhor. E nós clamamos a Ti agora, para que nós possamos participar deste momento, entendendo que o Seu sangue está sobre nós, Senhor. O Teu sangue que trouxe para nós uma nova aliança, um novo tempo, Senhor. E nós queremos viver debaixo deste novo tempo, debaixo das Suas promessas, debaixo de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, Senhor, nós declaramos aqui a nossa dependência de Ti, Senhor, e nós te amamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graça, Tua graça mostrou, a vergonha tirou, me desenhou com bondade e amor, lavado estou, me redimiu, me completou. Graça, Tua graça mostrou, a vergonha tirou, me desenhou com bondade e amor, lavado estou, me redimiu, me completou. Jesus conquistou-me, com misericórdia, amor quebrou as cadeias, venceu a morte, é digno de toda glória, de todo louvor. Amor, Teu amor mostrou, Seu trono deixou, Seu sangue verteu e morreu numa cruz.
misericórdia, amor quebrou as cadeias. Em seu amor é digno de toda glória, de todo louvor. Levante a voz em adoração, em alto som, até que a terra possa ouvir. Proclame o Salvador, Jesus vivo está, é o meu Redentor. Levante a voz em adoração, em alto som, até que a terra possa ouvir. Proclame o Salvador, Jesus vivo está, é o meu Redentor. Amém? Todos receberam? Amém? Eu gostaria de fazer como nós sempre temos feito. Vamos chegar próximo das pessoas que são da nossa família, ou que estão junto conosco, ou com os nossos irmãos aí, para podermos tomar juntos. Pode ser chegar próximo dos seus familiares, ou de alguém que está próximo de você aí. Não fique ninguém sozinho. Amém? Se você está vendo alguém sozinho aí, chama junto aí, para a gente poder participar todos juntos aqui. Participar da mesa do Senhor, amém? Está todo mundo junto aí? Lá, amém. Olhe para sua família e diga assim: este cálice representa o sangue do Senhor que foi derramado por nós. E eu clamo ao Pai, em nome de Jesus, que toda sorte de bênção esteja sobre a nossa casa. A cura do Senhor, os livramentos do Senhor, a paz que o Senhor tem, esteja sobre a nossa vida. E se eu te fiz algo que te entristeceu, eu peço perdão. E declaro que as maravilhas do Senhor nos seguirão. Em nome de Jesus. Amém. Tome com a sua família e faça a sua oração. Amém? Ore com a sua casa, declare as maravilhas do Senhor. Nós fazemos isso até que o Senhor volte. Aleluia, Senhor. Tu és bendito, Senhor, Tu és maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor foi até o final, Senhor, por nós, como nós dissemos aqui. Obrigado porque a Tua vontade é a melhor coisa para nós, Senhor. Que nós possamos provar e desfrutar, Senhor, da Tua boa vontade, que é agradável. E nós queremos agora, junto com a nossa família aqui, orarmos como o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Pode dar um aplauso ao Senhor. Aleluia. Dê um abraço na sua família, declare uma palavra de bênção, declare as maravilhas do Senhor. Aleluia. E depois deles terem ceado, eles louvaram ao Senhor. Então não vai embora não. Vamos adorar o Senhor agora em nome de Jesus. Amém? Que você possa participar junto conosco e depois recebermos a bênção do Senhor para podermos ir para a nossa casa. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê a paz. Se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção
se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás e por diante, em teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de noite e de dia, tua entrada e saída, em teu riso e teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Acompanhe por detrás e por diante, em teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de noite e de dia, tua entrada e saída, em teu riso e teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Aleluia. Aquele que está feliz, dê uma salva de palmas bem forte para o Senhor e declare palavras de bênção a Ele. Te adoramos, Senhor. Somente o Senhor é digno. Te adoramos. Santo, santo é o Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado. Amém. Quantos receberam do alimento do Senhor? Quantos estão cheios para mais uma semana, em nome de Jesus? Que você estenda as suas mãos, nós vamos orar para encerrar. Gostaria de te abençoar. Senhor, eu quero te agradecer mais uma vez por este culto. Quero te agradecer porque o Senhor estava aqui. E eu sei que o Senhor está em nós. Então que em nome de Jesus o Senhor os acompanhe agora de volta para suas casas. Que o Senhor esteja com eles, os protegendo. Que a tua bênção esteja sobre a vida deles. Que a tua sua bênção seja derramada sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Que em nome de Jesus seja mais uma semana abençoada. Que em nome de Jesus nós possamos discernir e ouvir a tua voz em tudo que nós formos fazer.
fazer, e que nós possamos nos submeter à Tua vontade, ó Pai, e que em nome de Jesus nós possamos colher frutos da obediência, e que isso venha glorificar o Teu nome pelos séculos dos séculos, porque só o Teu nome é santo, só o Senhor é digno, e só o Seu nome está acima de todo nome, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vá na paz em nome de Jesus. Se você precisar de alguma oração, aquilo que nós não oramos, pode vir.